Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horário Nobre. E hoje um podcast especial, que é o podcast da maromba e da psicologia. Vamos cuidar do nosso corpo e do nosso mental, né? Tá tudo conjugado. Com a gente aqui, meu amigo psicólogo Douglas, seja bem-vindo, Douglas. E meu amigo professor Everton Nobre, que é meu primo esse cara aqui, é da minha família, rapaz. Pessoal, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí. Fica mais próximo, professor. Me chamo Everton Nobre, sou profissional de educação física, né? E amo essa área e hoje ajudo milhares de pessoas a buscar a qualidade de vida, a buscar mais saúde e, consequentemente, aumentar a autoestima com a estética, que eu gosto de trabalhar com a estética também, com a estética avançada, um corpo fitness, né? Tipo assim o meu, né? Rapaz, logo. Se acha, logo né? É o que eu ia dizer, logo vamos lançar um projeto e um desafio pra você também, viu? Aceito o projeto e o desafio, viu? Tá lançado aqui. Vamos. Primeira mão no Horário Nobre, viu, pessoal? Vocês são testemunha aqui, tá bom, eu já pessoal? tô aqui de testemunha e vou estar cobrando isso, viu? E outra, vou chamar esses cabos aí futuramente de tudo de frango. Eu vou sair apanhando hoje aqui. Nada. Fique à vontade, Everton. Vamos lá. Agora eu vou passar aqui uma apresentação para o Douglas. Se apresenta aí, Douglas. Sou Douglas Julião, sou psicólogo, já tenho 7 anos, trabalho com análise do comportamento e práticas baseadas em evidências. Que o meu propósito é trabalhar com um estilo de vida mais saudável e melhorar de forma geral os comportamentos para as pessoas desenvolverem uma qualidade de vida melhor. Muito bem, Douglas. Eu gostei. O cara parece locutor, rapaz. Seja bem-vindo, Douglas. Muito bem. E vocês trabalham em conjunto? Como é que é? Você é aluno do professor? Como é isso aí? Na verdade, eu sou aluno dele. Certo. Eu já estou com ele há quase 2 anos agora. Exatamente 2 anos agora nesse mês de julho. E é bacana. Muito bem. Douglas, a referência de cliente que você atende é em relação a emagrecimento ou questão da mental? Explica um pouquinho a sua área psicológica. Meu público é mais diversificado. Eu trabalho bastante com a questão de ansiedade, com alguns transtornos específicos como TDAH, bipolaridade. Mas assim, para a questão do emagrecimento, a ansiedade é uma das coisas que também estão bem entrelaçadas e acaba atrapalhando muito. Até como a gente estava conversando aqui, quando você tem um propósito, mas aí você está com alguma preocupação, alguma coisa... Algumas pessoas tendem vou descontar na comida. Então, acaba tendo um reflexo nesse processo de emagrecimento. Então, precisa ter essas estratégias para controlar essa ansiedade e acabar não descontando na comida. Eu tenho, Douglas, uma compulsão alimentar, velho. E isso é gerada, professor, desde quando a gente é criança. Que eu sou do sertão, né? Eu falo direto aqui, eu sou do sertão. Orgulho de ser do sertão, matutinho lá do sertão. E lá, na minha família, saúde era comer muito. Exatamente. Entendeu? Fartura, né? Meus avós, os nobres, né? Meu avô Benemérito Nobre, o Everton. Aí chega lá, vai botar minha avó, acordar 4 horas da manhã, a panela dos trabalhadores. E venha pra cá, menino, olha, perto de quem come, longe de quem trabalha. Aí os trabalhadores, cada prato desse tamanho, eu via bonito aquilo, olha. Eu queria comer do mesmo jeito. Aí acho que começou daí, né? Gostar de comida. Eu não sei se é que eu gosto muito de comida mesmo, ou é compulsão alimentar. Ou todos nós a gente gosta. Porque, comida é bom demais, né? São os hábitos, né, que vão sendo fortalecidos. Isso. E quando a gente começa esse processo de querer mudar e tem essa dificuldade. Já é tão automático nessa época, nessa sua infância. Quem é que tinha essa preocupação? Não, tem que comer menos. Não, tem que ser questão de fartura. Não, hoje em dia meus meninos é tudo psicólogo, não sei o quê. Lá não era cacete, meu irmão. Não era comer demais, era cacete. Exato. Minha esposa, não, porque ele tem uma intolerância alimentar ou como é que chama? Intolerância à lactose, a glúten. Não, é questão de diversificar os alimentos. Como é que é? Esse alimento eu não como. Meu menino é muito... Ele tem uma seletividade alimentar. Seletividade alimentar. Lá não tinha isso não, meu irmão. Mãe ia botar a xerenha, o que tem pra comer e come. E se nem não comesse... tinha uma diversidade muito grande. Era normalmente aquilo ali, né? Exatamente. E a relação com a comida, Douglas, tá em relação assim, a todas as emoções. Se eu tô alegre, bicho, eu como. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô com um problema, porque é como se fosse uma fuga, né? Exatamente. A comida. Porque o alimento ele acaba sendo recompensador. Então, se você tá triste, você começa a sentir aquele momento ali de prazer, só que aí depois vem aquela preocupação de comer demais e acaba entrando naquele ciclo. Já quando a gente tá feliz, vai só comemorar, né? Então acaba mantendo também esse padrão. E eu sou da área de vendas, professor. Aí, vendedor, meu irmão. Junto eu fiz uma venda maravilhosa do mundo. Aí eu já fiquei me sentindo Superman, né? Por conseguir vender. O que é que eu fiz? Fui pra conveniência, comi um sanduíche lá, olha.
professor já olhou assim pra mim. Professor... Aí, como se controlar? Como a psicologia pode ajudar a gente a se controlar na questão da alimentação? E depois, professor, você entra aí na questão física, como é que pode ajudar a gente? E eu tenho até uma dica em relação às vendas nesse aspecto de alimentação. Não, provavelmente pela sua experiência já observou, quando você vai fazer algum acordo que está com fome ou está naquele próximo horário de comer, é mais difícil você fechar a venda. Então, às vezes é interessante você ir comer com a pessoa ali, quando ela estiver saciada, você fazer sua proposta. Acaba tendo uma aceitação melhor. Muito bem. Quem está mais relaxado, está tranquilo, não está com aquela preocupação, então é mais receptivo a isso. E tem coerência você está falando, que eu chego mais atendo mais os clientes à noite, depois do jantar. Estou em casa, relaxado, Aí já tem uma estratégia, né? Mais vendas, o cara pensa que o cara... Não, é técnica também, é estudo, entendeu? A venda é uma arte, pô. É uma arte. Uma arte, entendeu? Aí Everton, pode entrar aí na questão física. Aí você também faz a sua formação de educação física, é isso? Fala um pouco pra gente. Me formei em educação física. Foi uma área que realmente no começo foi muito difícil por conta da aceitação da galera, né? Aí trabalhava de instrutor na academia, ganhava R$5 a hora aula, mais ou menos. E aquilo ali não dava nem para dieta. Eu até falar um pouquinho da minha dieta. Naquela época era um pouquinho mais complicado, porque o dinheiro só dava, vamos dizer assim, mais para pagar a faculdade. E como consequência sobrava muito pouco para alimentação. Aí eu fazia dieta já, só que a dieta era aquela que eu montava porque não tinha dinheiro para pagar um nutricionista. E eu comia o dia todo a mesma coisa, era arroz e ovo. E de vez em quando frango, né, quando sobrava dinheiro, no começo ali da área da educação física. Eu digo, realmente, essa área eu amo, mas a área é complicada, viu? Não dá dinheiro não, eu ficava pensando. Só que eu vi com o tempo, fazendo cursos, me profissionalizando cada vez mais, que o problema não era a área. Era a falta de conhecimento, a falta de oportunidade e assim, me preparar para a sorte, né? Porque o que eu digo que é sorte? Eu aprendi num livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Que ele fala assim, que a sorte nada mais é do que estar preparado para a oportunidade. Isso. Nesse contexto, trabalhei 3 anos assim, e não era fácil. A gente trabalhava mais do que o combinado, né? E ganhava muito pouco, salário atrasado. O patrão falava muito que não compensava o dinheiro que ele pagava a gente. E tipo, ele não sabia muito motivar, né? Assim, alguns, né? Porque para mim ali era só, vamos dizer assim, para alguns ele poderia até colocar na depressão. Para mim era como se fosse um gatilho para aumentar mais ainda a força de vontade de vencer, sabe? Aí, moral da história, você falou de vendas e é muito interessante saber conversar, saber ouvir, elogiar e reconhecer, né? E era interessante mesmo porque tinha 6 instrutores na academia que eu trabalhava e a cada 10 avaliações, vamos dizer assim, 6, às vezes 7, o povo me procurava. E isso gerava um atrito muito grande e uma discussão assim entre os profissionais lá da área. E tinha muita reunião. E eu falava muito com ele, eu digo, ó, aquele curso que você mandou todos fazerem, eu fui o único que fiz, né, de vendas. E eu comecei a entender o que as pessoas queriam. Por exemplo, as pessoas diziam assim, não tenho dinheiro. Aí eu comentava, você gosta de sair fim de semana? A pessoa gosta. Você já comeu ali no Coqueirais? A pessoa gosta. Você sabia que eu já trabalhei de ligação no Coqueirais? E foi. Uma torre custa X. Você sabia que o dinheiro de uma torre dá para pagar uma avaliação? E detalhe, a avaliação naquela época a gente ganhava R$5. E o dono da academia ganhava 25. E a gente trabalhava feliz. Por que feliz? Porque a gente trabalhava com o que ama. Só que o dinheiro não gerava aquele estímulo. Porque você não tinha dinheiro para comer, variar a sua alimentação, né? E era interessante. Aí, resumindo, nessa época aí, fui fazendo cursos e me profissionalizando cada vez mais. E com o tempo, eu fiz um curso de personal trainer. E foi muito interessante. Que eu aprendi que o público que eu atendia não era o público assim que ia trazer um retorno financeiro maior. Por exemplo, ele colocou imagens e disse quais alunos vocês dão mais assistência. E todos nós errávamos assim, né? Por exemplo, quem mais precisa de hoje de um personal? Uma pessoa que, vamos dizer assim, precisa se cuidar da sua saúde física e, como você mesmo disse, o mental, que é de suma importância. E eu comecei a analisar as pessoas e comecei a estudar sobre pessoas, como lidar com elas, como saber conversar, saber ouvir, falar no momento certo.
Daí em diante, tive grandes experiências, né? Foram mais ou menos umas 2.000 alunos que passaram por lá na academia. Conheci vários tipos de pessoas. E com o tempo, não vamos dizer assim, as oportunidades começaram a surgir. Os alunos começaram a me procurar como personal trainer. Eu quero você como meu personal. E eu dizia, eu não tenho horário, porque eu trabalhava muito na academia. E eu ia perdendo alunos. Só que quando eu comecei a calcular, eu digo, oxe, um aluno vai me pagar o que eu ganho em 4 horas. Aí eu cheguei pro meu patrão e disse, eu quero cortar 4 horas de trabalho. Aí ele disse, oxe, você é doido cortar 4 horas? Eu disse, não, eu quero cortar 4 horas de trabalho, pode fazer isso. E como você vai pagar a faculdade? Não, se preocupe não. Aí nesse contexto eu comecei a atender de personal. E a coisa foi melhorando. Só que ainda eu tinha a mente um pouco fechada, eu ficava com medo. Eu digo, se o aluno me deixar mês que vem, como eu faço? Eu digo, eu sei o que eu faço, eu vou ter 2 agora. Só que aí coloquei outro, aí fechei mais 4 personagens e fiquei trabalhando outro horário. Só que o que acontecia? Meu patrão era um pouquinho complicado, ele começava a mudar os horários. Tipo, você dá aula à tarde, agora você vai dar de manhã, e os alunos? Tá entendendo? Aí fazia reunião e nesse contexto dizia assim, ali pra mim era uma motivação. Até hoje eu sou muito grato àquele cara, se não fosse ele eu não seria o Everton que eu sou hoje. Ele disse assim, você é bom no que faz? Eu digo, eu me considero um cara que gosta do que eu faço, um cara que as pessoas gostam do trabalho. Até porque você me tirou 2 vezes da academia e fizeram 2 baixo-assinados para me votar, né? Aí ele dizia, você não é bom não. Se fosse bom, não estaria trabalhando aqui para mim. Aí eu disse, tá, poxa. E no fundo... O cara deu uma marretada, né? Foi, e no fundo eu absorvi aquilo igual uma esponja. Eu disse, ele tá correto. O que ele me paga não compensa mesmo o trabalho. Então... eu vou atrás de novas oportunidades. E aquele medo. Moral da história. Com 4 meses, saí da academia como instrutor, já estava ganhando 10 vezes a mais. Você sozinho? Sozinho como personal. E não tinha mais horário. E a galera procurando, indicando outro detalhe. Eu não era um cara de rede social. Por quê? Naquela época, tinha aquela ignorância, aquela coisa, era mais o boca a boca. Aí eu disse, se no boca a boca bombou desse jeito, né? Aí continuei estudando e me profissionalizando cada vez mais, fazendo cursos. E eu gostava de assistir os vídeos dos caras de fora, dos Estados Unidos. Acompanhava muitos caras de São Paulo também. Eu sou da época que acompanhava o Fê Franco, Explode, tá entendendo? Eu acompanho essa galera Léo Stronda. Fernando Sardinha. Oxe, o Sardinha nem se fala. Sardinha é top. Bruno Moraes. E essa galera da maromba. Aí eu comecei a ter uma inspiração para o atletismo, né? Aí surgiu um campeonato em Arapiraca. Aí eu disse, oxe, eu vou participar. Se eu gosto disso. Eu pensando que era fácil. Aí eu disse, rapaz, é fácil, eu tenho um físico legal, vou participar. E eu comecei uma preparação sozinho, porque não tinha dinheiro para pagar um nutricionista, não tinha dinheiro para pagar um treinador. E eu disse, a única forma é estudar. E comecei a estudar macronutrientes, comecei a estudar treinamentos aeróbicos. E trabalhando bastante. Nesse contexto me preparei sozinho. Até um certo tempo. Aí depois tive uma nutricionista que até eu agradeço a ela na finalização ali. Ela deu um suporte, a Renata Marinho. Ela deu um suporte ali, ajudou a gente. Foi uma pessoa fantástica. Fazia nossa avaliação. Aí a primeira competição, eu errei no Carbump. Everton, o que é isso? A gente depleta o físico, tira o máximo de glicogênio muscular, fica com índice de gordura bem baixo, tira a retenção, é aquela velha história, pele e músculo. E depois que tem a pesagem, que faz a altura lá, a gente começa a comer carboidrato, para encher o músculo novamente de glicogênio, e ficar com aquele músculo bonito, aquele músculo cheio. É uma mágica que acontece no fisiculturismo interessante. Você vê um atleta com 3, 5 quilos a menos em um dia, no outro ele está com um físico extremamente bonito. E antes ele estava debilitado. Você olha assim e diz, esse cara não está bem, não. A moral da história, errei nessa competição. Vocês daqui a pouco vão dar uma grande risada. Aí eu fiquei em 4º lugar. E eu sou um cara que, assim, eu não fiquei satisfeito, mas feliz. Mas não satisfeito.
fiquei feliz, que eu digo, rapaz, que negócio massa. Mas foi um sofrimento muito grande também durante o processo de dieta. Com uma semana depois, eu comecei a comer, que eu não sabia, porque tipo assim, tinha passado a competição, não sabia mais o que fazer. Eu digo, vou fazer o quê? Comer. Tudo que eu não comi durante esse processo. É porque tem o pré e tem o pós também, Isso. né? Aí... E eu não entendia que tinha que fazer o quê? Subir nas calorias aos poucos, só ia fazer uma refeição pós-campeonato, mas depois já ia voltar para dieta. O que aconteceu? Eu ganhei 10 quilos. Aí disseram, Everton Nobre, vai ter uma competição Mister Praia, em Paripueira. Bora participar? Eu digo, como? Só tinha 2 dias, bicho. Eu disse, como? Não, Aí eu disse, rapaz, eu não tenho como ir não, poxa. E eu não tenho quem me leve não lá não. E o poder está muito pouco. Aí minha mãe disse bem assim, meu filho, você quer ir? Eu digo, eu quero. Poxa, pois eu vou lhe ajudar, vou lhe levar e vou acompanhar você lá. Eu digo, pois está fechado. Aí eu entrei em contato com a federação e o cara bem humilde, o Salomão, até um cara aqui, eu sou fã do cara, ele é uma pessoa muito gente boa. Ele disse, não, eu disponibilizo minha casa para vocês passar a noite, participar da competição. E pronto, já tem um local, já tem um carro e um pouquinho de dinheiro e vamos embora, vamos ver no que vai dar. Só que aí, como eu disse, eu tinha que ganhar 10 quilos. E tinha que tirar esse peso. E nesse contexto, organizando tudo, só tinha um dia e meio. E eu disse, rapaz, eu vou ter que tirar esse peso porque eu não estou bem. Eu estou com a barriga dilatada, retido. Aí eu pesquisei no YouTube. Aquela velha pesquisa, né? Como perder peso rapidamente. Aí tinha lá o Q48. É interessante o Q48. E eu também fiz um processo de desidratação. Tirei a água e cortei o carboidrato. Consumi só proteína. E o Q48 é feito em 5, 7, 10, até 10 minutos. Eu coloquei 4 casacos e fiz 30 minutos. E não foi uma vez só, foi várias vezes durante o dia. A temperatura dos casacos. Para desidratar mais o corpo, porque eu suava muito e a água saía para transpirar. Eu forcei tanto o corpo que é interessante. No outro dia eu já estava com 7 quilos a menos. Everton, é saudável? Não é. Não é. Isso é alta performance. Eu não indico vocês fazerem isso. Crianças, não façam em casa. Tem até um ponto a se observar, né? Porque muitas pessoas acabam observando, eu queria chegar nesse nível, mas aí tem que ter essa noção do que realmente é saudável. Quando você vai para atletas, de modo geral, não é um estilo de vida saudável, ele se dedica para isso. Então não queira já começar e ter essa visão, porque é uma realidade bem diferente. É perigoso. Exatamente. Não é e saudável. hoje, se você não tiver esse acompanhamento, você acaba se machucando de diversas formas, né? E um detalhe importante, galera, eu competi natural, sem tomar nada de testosterona, nenhum hormônio. E tipo assim, aí se você dissesse assim, é interessante competir natural? Mas aí vem a complicado. Pergunta. É natural e vegano também? Não, vegano não. Não, mas sério mesmo. Você não é fake nerd, né? Não, aí eu vou falar das outras competições e eu vou explicar que realmente chega um momento que ou você desperta para fazer uso de testosterona, pelo menos para corrigir o eixo hormonal, tipo assim, ficar no limite fisiológico, para não perder tanta massa, porque tem um processo que a gente faz que chama pré-contest, pré-competição. A gente começa a baixar tanto o índice de gordura, mas quando você está com a massa muscular e sem carboidrato, pouca gordura e só proteína, você começa a baixar sua testosterona também, que você está natural. E nisso cai sua massa muscular. Aí, moral da história, fui para essa competição voltando e me consagrei campeão. Foi mesmo? Foi. Aí a nutricionista não sabia que eu tinha ido, e eu não contei assim nem para usar os outros atletas, só aquele que tinha comentado comigo mesmo. Aí o pessoal ficou, poxa, o Everton foi campeão, tal. Foi uma competição que me trouxe grandes experiências, né? Aí eu disse, rapaz, essa sensação eu quero sentir no futuro. Aí me preparei para o Alagoano. No Alagoano eu tinha muitos atletas, fui top 3. Aí a galera prestigiou, saí feliz pra caralho. Top 3 de Alagoas, tô feliz. Só que aí a galera disse, tudo foi o top 1. Né? Aí eu disse bem assim, é mesmo, eu vou buscar esse top 1. Aí fui pro outro Alagoano, top 3 de novo. E antes da vitória, sempre tem algumas derrotas, que a galera também não comenta. Mas essas derrotas faz você ter experiências e fortalece seu mental e também seu físico para que você consiga se consagrar campeão. E eu percebi que eu estava na categoria errada, porque eu tinha muita coxa e a categoria era de bermuda. Hoje, beleza, estão cobrando mais a bermudinha apertada, tá? Mas antigamente... Não, aquela sunguinha tu usa também, eu uso a sunguinha. Mas aí onde tá? Hoje eu tô usando aquela sunguinha mais box, né? Que é aquela, puxa aquela categoria do Arnold. Aí eu comecei a subir nessa categoria
E fui para várias competições em Alagoas, né? Aí eu pensei bem assim, top 3 de novo. Aí eu perguntei ao árbitro, o que faltou para mim ser o campeão, o top 2? Aí ele disse bem assim, ó, você faltou mais condicionamento físico, posar melhor, seu peitoral é muito grande para essa categoria, para encaixar nessa categoria. Aí esconde seu dorsal. Aí eu, caramba, eu sou um merda, meu. Brincadeira, mas eu pensei assim, eu disse, caramba, e agora? Eu amo o esporte. Essa categoria não encaixa para mim, vou começar a estudar as outras. Aí eu entrei em outra categoria, como você disse, a de sunguinha, entrei também na de sunguinha e na outra. E fui observando em qual o meu físico encaixava melhor. Até o momento que eu disse bem assim, de hoje até a próxima competição eu não vou errar nada. Aí a galera agora vai começar a resenha. Por quê? Eu comecei, montei minha dieta e percebi que a clara de ovo, ela deixa o físico numa estética absurda. Só que aí onde está? 10 claras de ovos contém mais ou menos 30 gramas de proteína, né? Que equivale a mais ou menos 100 a 110 gramas de frango, para ter uma base. Aí eu disse, poxa, é muito pouca proteína. Então eu vou começar a consumir mais clara. Aí comecei consumindo 20, depois aumentei para 30 claras por dia. E aquilo o ano todo. Moral da história. Eu me dediquei 365 dias sem errar. E mudei de categoria. E aí vem a parte do natural, né? Como eu disse a vocês, eu percebi que na finalização meu físico baixava muito. Eu comecei a estudar sobre hormônio, porque não tinha dinheiro para pagar um médico. Pessoal, sempre procura um profissional que possa orientar nessa parte. Mas como eu disse, eu era atleta, amava o esporte, não tinha dinheiro de pagar um médico. Tem que dar um jeito, né? Tinha que dar um jeito. Aí fui estudar, aquele velho YouTube. Com certeza. Aí comecei a estudar e pesquisar site, pesquisar via YouTube, ia de orientações dos caras lá dos Estados Unidos, do Brasil. Agora sempre eu pesquisava pelos melhores. Eu gostava da galera que falava, né? E moral da história. Aí eu vi que se eu fizesse uso de testosterona, com a dosagem baixa, eu ia ter assim, lógico, isso aí também é muito individual. Mas assim, pelo relato da galera, ia ter menos colateral. Aí eu disse, eu vou fazer o teste. Aí, vou tomar 1 ml a cada 12 dias. Aí eu percebi no meu corpo que quando chegava no 7º dia, até o 12º, eu começava a ficar com aquela moleza. Aí eu digo, oxe, o que é isso? Se eu tô tomando o teste e tá acontecendo isso. Aí eu fui estudar a vida útil da droga. Aí eu, então vamos mudar. Eu coloquei para 10. Aí depois eu percebi que em 7 ficou perfeito. O meu corpo estava excelente, né? Como eu vinha me preparando o ano todo, comendo 30 claras de ovos por dia, sem errar, fazia 2 aeróbicos, 2 treinos também. Eu consegui chegar Mas a sua proteína do dia era só ovo? Não, era clara de ovo e frango. E frango. Não tinha dinheiro para comprar tilápia, não. Tilápia é luxo. Tilápia é... Tilápia é luxo. Peixe. Era só frango e clara de ovos. Aí tipo assim, suplemento... Você comeu uma pizzazinha, um sanduíche, não é nada? Pizza, sanduíche... Eu pagava as festas da faculdade e não participava. Isso com que idade, Everton? Tá faz muito tempo? Rapaz, eu parei de competir, retornei recente, eu parei em 2018, né? Isso aí foi de 2017 até 2018, esse processo. E era interessante que eu cursava educação física nessa época e as pessoas me julgavam muito porque diziam, esse cara é louco, faz dieta, que é isso? Isso na sala da educação, na área da educação física. Eu ia para o shopping, levava uma marmita. Minha mulher ficava com vergonha. Ela disse, eu ando com uma bolsa de marmita. E aquilo ali para o pessoal daqui era coisa de outro mundo. Só que eu já acompanhava quem? O pessoal de fora. Com certeza. O pessoal estava muito mais atualizado. E nesse contexto eu levava minha marmita. Vocês vão rir. Eu fui para um casamento. Sério mesmo isso aí. Eu fui para um casamento trabalhar de barman com meu sogro e levei uma marmita. Você vê o nível da coisa. Eu fui para um casamento e levei minha marmita. O pessoal lá e eu comendo minha marmitinha para não errar a dieta. Aí eu cheguei chegando... em prol de um objetivo que você tinha... De competir e ser o campeão. Eu queria ser o campeão. Exatamente. Não tinha pra onde. Eu botei na cabeça. Porque, não cortando seu raciocínio assim, você tem que ter uma mentalidade muito... A psicologia poderia ajudar nisso aí. Porque muitos começam
Por exemplo, eu 365 dias. Nos 5 dias já tava. Porque a motivação inicia, né? Exato. É. Mas o que faz Verdade. segurar é a disciplina que você tá falando isso aí. Eu tô aprendendo muito com você, nessa disciplina, E né? às vezes tem até outro detalhe também. Quando se faz um projeto desse, a gente quer fazer essa mudança de forma brusca. Você tem que fazer de forma gradativa, você ir se adaptando e conseguindo manter aquilo dali. Exatamente. Muitas vezes você consegue 10, 20 Perfeito. dias fazer aquela mudança, mas aí, será que vai conseguir manter mais tempo? Porque aí não fez aquele processo de adaptação, já foi assim, pesado, né? Exatamente. Aí tem esse impacto, acaba não conseguindo manter essa energia, acaba regredindo. Perfeito. Continua lá a história. Aí fui pro campeonato alagoano, né? Aí no alagoano, antes do campeonato alagoano, o meu foco era o alagoano, mas antes disso eu tinha sido campeão Michel Praia já. Uhum. E eu tava bem motivado, caralho, fui campeão e tal. E interessante que eu ganhei do cara por uma pergunta. Não foi no dia da competição, foi só a entrega do troféu. Vocês vão achar interessante. Eu perguntei o cara assim: com quantos quilos tu vai subir na próxima competição? Ele disse 5 quilos ou mais do que isso. Eu olhei e disse: é impossível. Em tão pouco tempo o cara ganha tanto músculo assim. 5 quilos. Sim. E era tipo assim, poucos dias de uma competição para outra. Eu disse: é impossível. Pode ganhar os 5 quilos, Perder- mas não de músculo, né? Isso. Aí eu pensei. Perder é mais fácil. Exatamente. Perder é mais fácil do que ganhar muito mais, né? Perder gordura é muito mais fácil do que ganhar músculo. Nesse processo de competição, né? Não, mesmo sem ser, o músculo é mais difícil, porque tem que ter todo um trabalho específico para isso, certo? Que eu até vou explicar daqui a pouco sobre isso também. Moral da história, cheguei na competição, o cara tava grande pra caramba, só que não tava condicionado. O que é o condicionamento físico? Ele não tava mostrando aquela musculatura bonita, o índice de Definição, gordura, isso, definição de gordura baixo. Aí o cara tinha uma estética absurda. E eu cheguei e eu disse bem assim, eu vou baixar o quão foi necessário para ganhar. Eu ganhei do cara. E o cara não entendeu. Eu disse, como pode? Eu tô maior do que esse cara, tal. E ele ganhou de mim, porque eu subi mais condicionado que ele. Isso. Aí eu já tava bem motivado para Alagoano. Chega no Alagoano, tive um imprevisto, né? Qual imprevisto? Assim, quem assistiu disse que teve uns detalhes, assim, vamos dizer assim, uns erros de arbitragem nesse contexto. E eu acabei perdendo. Realmente tem muito atleta bom em Alagoas, mas, tipo assim, dava pra mim, no mínimo, ficar no top 2. Né? E eu fui terceiro. Aí eu fiquei bem chateado com aquilo. Aí eu até tive um erro grande no dia, porque eu tava... aí eu vi o pessoal, aí eu saí do palco chateado e tal, aí o pessoal chegou no grupo, ficou criticando, um monte de mensagem negativa. E todo mundo se expôs no grupo, porque um atacou, parecia uma guerra, todo mundo. E eu disse, peraí, tudo bem, agora eu vou me preparar calado. Aí eu comecei a postar que estava comendo um monte de refeições livres. Essas refeições livres que a gente fala, sanduíche, bolo, e não estava comendo. Coisa boa, né? E só fazendo dieta, verdade. E só fazendo dieta, mas eu postava que estava comendo um monte de... Olha a estratégia do cara. Eu tô indo por aqui, mas eu tô indo por aqui. Olha pra minha mão que eu tô fazendo outra coisa Exatamente. escondida. né? Exatamente. Ô, Everton, cortando seu raciocínio, como é o cenário de competição aqui em Alagoas? Tá crescendo, é tímido ainda? É interessante sua pergunta. Cresceu demais. Hoje temos até uma Federação Internacional de Fisiculturismo que proporciona campeonatos em Maceió. Olha que coisa interessante. Eu competi recente nessa federação, foi um espetáculo, né, dentro de um teatro. Tive que pagar Estados Unidos, né, a filiação, e ainda pagar a inscrição e tal, para competir nessa federação. E tipo assim, a assistência, o nível dos atletas, em conjunto, é coisa de outro mundo que eu só via no YouTube. E hoje temos aqui em Maceió. Olha que interessante, em Alagoas, né? Vai ter até um em agosto também. Aí, voltando. Aí essa estratégia que eu fiz de postar coisas para enganar a galera, rapaz, e não é que funcionou. Teve um outro alagoano, que era da Federação Naba. Cheguei lá e eu tomando água, a galera disse, oxi, vai não competir. Eu digo, vou não, pô, vim só olhar. Só que eu tava lá esperando pra me inscrever e tal, e calado. Aí o cara vai não mesmo, ele tá tomando muita água aqui, todo mundo desidratado e tal. Aí eu fiz minha inscrição e tal, e moral da história, vou dar uma resumida. Fui competir, aí eu subi na clássico, na bodybuilder de sunguinha, e fui campeão na clássico. Eu preparei um atleta que ele tava tão bem, o Henrique,
Até um abraço pro Henrique aí, que ele tava tão bem que eu achei que ele ia ser campeão. Ele ia ganhar de mim, porque ele tava muito fora da curva no dia. Só que ele disse, cara, é teu número. Eu disse, até mesmo. Só que eu também tava muito bem, porque eu tinha me preparado o ano todo. Lembra das 30 claras de ovos? Aham. É. Aí eu fui campeão. Ovo, né? Sem errar, bicho. E até agradeço a Aluna Ovos, que é uma patrocinadora e faz muitos anos que me acompanha, que incentiva o esporte, né? Ovos de qualidade. Ah, show de bola, parabéns. Aí, nesse contexto, eu subi, aí fui contra todos os campeões. Moral da história, ganhei de todos. Aí eu fui campeão clássico, bodybuilder, arrastei o overall. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por quê? Eu dei um choque muito grande na galera todinha, que ninguém sabia que eu ia competir. Eu cheguei calado e fiz o trabalho duro, né? Que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Exato, e causa Verdade. aquele impacto. Mas né? sabe que, mas ainda teve um comentário. Uma vez disseram assim: ah, o Everton Nobre só ganha aqui, em Alagoas. Aí é foda, né? Aí eu disse bem assim, tudo bem. Mas é como eu disse, lembra do meu ex-patrão que falou aquela piada? Uhum. Para algumas pessoas, as pessoas ficam tristes. Ali é uma motivação para mim. Ali ele disse assim, é igual um carro sem combustível. Toma combustível, o carro vai né? Aí eu fui competir em Pernambuco, só que aí onde tá? IFBB Pro League. O nível hardcore. No Nordeste, Pernambuco é top? Ou não tem assim um... Hoje Alagoas tem muito, mas muito atleta bom. Só que Pernambuco, a galera já vinha, vamos dizer assim, competindo Há mais tempo. Há mais tempo. E Já tem uma maturidade nesse Isso. processo de competição. Quando né? eu chego lá, tinha Não na pode competição, fazer. tinha 300 atletas. Você tá entendendo? 300 atletas no estadual de Pernambuco. Eu fiquei impressionado com aquilo. E moral da história. Nesse processo, eu já estava ganhando um pouco mais de dinheiro, já estava com personal e tal. E eu disse bem assim, eu vi o nível dos caras, eu disse, rapaz, eu vou tirar mais 5 quilos do meu corpo. E quem disse que o corpo queria baixar? Antes da competição. O corpo é complexo, eu acho que vai baixar, mas a gente é tão complexo que tem aquele dia que não funciona, é assim também. E às vezes no- vai chegando num certo limite. Não, né? no limite, e aí e eu, déficit calórico, muito cardio e tal, e não baixava o peso. Eu disse, caramba, agora eu vou ter que tirar músculo. Aí eu não posso estar tirando músculo, porque tem que mostrar a musculatura. Acontece comigo direto, bicho, de não querer baixar. Assim. Por que será, né? Não é só o seu, não. Aí entrei na tilápia, aí o Júlio Balestrin, você acompanha? Júlio, Pô, aí eu não. fui acompanhar ele, aí ele falava muito Bom que dia, na finalização usava filé de tilápia com a galera. Aí eu disse, eu vou testar. Aí meu peso interessante, começou a baixar com filé de tilápia. E eu comendo frango, ovos, carne de boi, ele não tava baixando. E tipo, mesmo estando em déficit calórico, eu coloquei o peixe, né? E ele começou a baixar. Foi um estímulo diferente para o seu organismo, né? Interessante, eu achei muito interessante aquele resultado. E resumindo, eu consegui bater o peso. Aí, muitos atletas, aí eu nem olhei pro lado, eu não sabia nem com quantos eu estava competindo. Fui competir no estreante, no estadual, e fui 2 vezes vice-campeão. Aí eu voltei para casa, a galera disse, caralho, velho, fui vice-campeão estadual de Pernambuco e tal. Só que, tipo assim, eu queria o primeiro. Aí foi onde eu finalizei, em 2018, no final ali. Voltei para Pernambuco, IFBB Pro League também, a federação, um tempo. Competi e fui campeão. Aí eu disse, agora realmente eu vou focar mais em terminar os estudos, assim, da faculdade e continuar fazendo cursos e me profissionalizando cada vez mais. Isso foi uma breve história do atletismo e eu vou deixar o Douglas falar e daqui a pouco eu conto como em 30 dias... Tem até um vídeo meu interessante demais, como eu consegui competir em 30 dias de preparação. E poucas pessoas sabiam, o Douglas era um deles. Só que agora eu vou passar a palavra para o Douglas, falar um pouquinho sobre a importância, né, de você praticar esporte na questão da depressão e ansiedade. O Douglas vai falar um pouquinho sobre isso. Isso vai me ajudar muito, Dor, na ansiedade, viu? Mas é até interessante, dentro da história que ele falou, a mentalidade que ele tinha, porque ele estava com aquele objetivo de fazer isso. E sempre estava tendo aquelas pessoas que estavam ali tentando puxar, tentando botar para baixo. Isso acontece muito quando você começa a desenvolver ou trabalhar um estilo de vida mais saudável. Imagina que você está nessa situação, quer mudar teus hábitos, então quando você começa a ser um pouco mais regrado, a mudar a tua alimentação, sempre vai ter aquelas pessoas, não precisa disso, tá exagerando. Como você tinha os colegas de sala, que você estava se destacando, estava focando ali na alimentação e as pessoas, para que esse rigor tanto? Para que tudo isso?
Só que, normalmente, quem vai fazer esse tipo de comentário são pessoas que não conseguem manter um estilo de vida dessa forma. Perfeito. Veja assim, uma pessoa que está nesse objetivo de competição ou que está numa rotina mais saudável, treinando bastante, ela vai estar botando para baixo, dizendo que está errado. Nunca vi até hoje. Pelo contrário, Nem ela vai tem tempo incentivar. para isso. Ela nem tem tempo para isso. É Exato. interessante. E às vezes até uma das grandes assim, dificuldades que eu tenho no consultório, as pessoas chegam muito com esses comentários. Eu quero começar a correr, mas aí sempre fica alguém dizendo que não precisa, que eu estou exagerando. Aí eu faço a reflexão com a pessoa. Vamos avaliar. Como é que está essa pessoa? Ela faz alguma atividade? Ela corre? Ela cuida da alimentação? Não. E por que você está dando tanto crédito a essa pessoa? Porque aí é como ele passou toda essa experiência. Sempre quando alguém vinha com esses comentários, para ele era um combustível. Mas para quem não está tão definido assim nos objetivos, acaba desmotivando. Tem muito isso, você pegar com a opinião dos outros, né? Exatamente. Eu tinha muito na parte na época da adolescência. Não sei se todo mundo era assim. Hoje eu nem ligo. Na adolescência a gente é muito influenciável, né? Pô, o pai vai pensar, o que os amigos vão pensar, o que a galera que trabalha com você vai pensar. Hoje não, tô nem aí. Como diz no Acho que é a nordestino, maturidade, né? Exato. tô cagando. Ligo, foda-se aí. E Pronto, acabou, E às vezes até uma pergunta que eu faço. Mas quando a que pessoa não diz, atrapalha muito. eu estava fazendo isso com uns amigos. Eu digo, mas você estava fazendo determinada coisa porque você estava gostando pela influência. Aham. Muitas vezes a gente faz determinados comportamentos pela influência, não porque a gente gosta. Aí nisso é interessante a gente selecionar os nossos ambientes. O ambiente não é só o espaço físico, mas como ele estava consumindo conteúdos de profissionais de fora e outros estados, para aquilo ali estava sendo uma referência. Isso. Então, se ele estava olhando isso, ele estava com essa mentalidade, então estava motivando. Agora, se ele fosse para as pessoas ali que estavam puxando, ele ia, não, estou exagerando, estou diminuindo. Olha o que é um profissional da psicologia. Isso. Você viu o ponto de vista dele? Com certeza. E até outra coisa também, a gente pode utilizar muitas redes sociais a nosso favor nesse aspecto. Às vezes a gente começa a consumir determinados conteúdos que não vão nos agregar, que vão nos colocar para baixo, então a gente acaba tendo esse mesmo estilo. Mas quando você começa, quero melhorar a minha alimentação, começar a seguir pessoas que trabalham com alimentação saudável, que têm um estilo saudável, você começa a ter uma motivação maior. Agora você vai para o outro lado, pessoas que estão comendo o tempo todo, só fazendo vídeos de comédia e não tem aquele estilo, você vai ficar ali, seguir desse caminho. Então a gente tem que consumir coisas daquilo que sejam alinhados aos nossos objetivos. Perfeito. Exatamente. E o ambiente interfere demais. Pronto, Total. lá na academia com vocês naquele dia. Aí o professor bateu na minha costas, pô, não sei o que, geneta do caralho. Bicho, eu já me senti o Superman. Bora, como é que faz pra competir? Olha, na minha cabeça. Exato. Mas No ele tem uma ambiente, genética pô. muito boa. Se No você avaliar o ambiente. nível de massa muscular. Não, obrigado, professor. Você tá me paquerando. Eu sou brincalhão, viu? Não é dobre. Chamando para entrar para seita. Não, certo. Mas é do mesmo jeito, pronto, o digital. A gente tem a questão, se você não tiver um ambiente do digital, você não grava um vídeo, aí vão chamar você de blogueirinho, não sei o quê. Não é isso. A questão do ambiente, você tem que se desenvolver, quer atingir um objetivo, como você está falando. Procure um ambiente certo para você estar, inclusive. Exato. Você está nesse ambiente para que você atinja esse objetivo. Porque se você sair fora, aí a opinião, tá maluco, você tá doido, para que isso? A gente pode até pegar um exemplo. Não criticando essas pessoas, mas digamos, você tem dois grupos de amigos. Um que tem o hábito de estar treinando sempre, não só academia, mas fazendo alguma atividade, e outro que gosta mais de farra, daquele churrasco no final de semana. Se você andar com desses dois grupos, qual a chance de você conseguir qual grupo que vai te ajudar a manter mais um estilo de vida saudável? O do churrasco ou que faz a atividade física? Atividade física. Porque aí quando você está, por exemplo, chamaram você para um churrasco no meio da semana. Disse, não, vou treinar daqui a pouco, é o horário que eu tenho. Esse grupo vai dizer que só hoje, depois tu vai. Já o outro grupo não. Vamos manter a constância, manter a rotina. Então a gente precisa selecionar esses grupos. E às vezes até essa dificuldade. Não todos os grupos eles vão continuar com a gente em todos os momentos da vida. Porque a gente sempre está mudando nossos objetivos, a gente está mudando algumas rotas do nosso planejamento. Então, às vezes, tem grupos que não fazem mais sentido. Tinha uma fase que eu gostava muito de festa, eu gostava muito de estar ali na diversão, mas hoje aquilo não é mais para mim. Eu estou focado mais em estudar ou quero ter o meu negócio. Então, eu vou andar com pessoas que têm essa mesma mentalidade. Mentalidade empreendedora. Exatamente, para que eu consiga ir absorvendo com a experiência de outras pessoas, vendo outras ideias e crescendo. Mas se eu quiser ter essa mentalidade e continuar com o mesmo grupo, eu sempre vai ter
coisa A ali que cordinha tá me puxando. Exatamente. E muitas vezes você não associa que é isso, né? Exato. Pô, não vou pra frente, não. E às vezes tem até a questão do apego emocional, né? Já tem, aquele grupo já tem uma história, já tá ali há bastante tempo, então você fica naquela dificuldade de conseguir se desvincular. Então, às vezes, isso é o que faz a diferença também. A gente precisa deixar um pouco algumas relações ali de lado para a gente conseguir crescer em prol dos nossos objetivos. Douglas, eu vejo também, aproveitando aí a fala um pouco sobre a ansiedade, cara. Eu vejo que nesse processo, tanto de competição, né? E tanto também de você baixar o peso, emagrecer, a ansiedade atrapalha um pouquinho a gente. Até assisti o desenho com meu menino, pô, que dá emoção. Como é o nome? Divertidamente? Divertidamente. Aí tava lá, meu irmão, muito massa, velho. Eu parecia um menino. É interessante. E lá chegou a ansiedade. Você assistiu o filme? Assisti. A ansiedade chegou, detonou tudo, pô. Todas as emoções. Eu nunca vi nada daquele, não. E é o que acontece comigo, pô. Interessante que as crianças só vão ali pela imagem. Os adultos têm uma compreensão completamente diferente, né? Exatamente. Aí você vê os adultos ali chorando com o filme e a criança, uma empolgação. Não, mas o primeiro era quando ela era criança. Aí ela passou por uma fase Exato, da adolescência. Aí começa a vir outras emoções, pô. Aí o tédio. Mas né? aí até pegando esse trecho do filme. Interessante, quando a ansiedade chega, como é algo novo, ela desestabiliza todas as outras emoções que estavam ali confortáveis. Bom, exatamente. E é exatamente assim na prática. Então, às vezes você começa a experimentar um sentimento novo, uma emoção nova, você fica meio desestabilizado. E como aquilo ali marca, ele tende a fortalecer aquele comportamento. Então, às vezes, você teve uma experiência ali, para quem nunca sofreu uma crise de ansiedade, teve a primeira experiência, às vezes aquela primeira experiência ela continua repercutindo. Às vezes não você está tendo outras crises de ansiedade, mas aquele medo de que aquilo se repita, aquela preocupação de que em algum momento vai acontecer algo semelhante, então faz com que você fique numa ansiedade ali constante. E trazendo para essa questão de alimentação e mudança de hábitos, acontece muito isso. Licença, Douglas. Olha quem era o Douglas antes. Dá diferença da caramba. Bicho. Agora isso aqui, é como ele falou, é a média com quem você anda. Baixa é o pra grupo. cá. Olha só. Galera, observa aí como era o Douglas antes e o depois. Veja. Fiquei mais novo. Como é que faz isso aí, rapaz? Vamos ver, quem quer saber agora, né, Jean? E quando a gente vai fazer esse processo de mudança, às vezes a gente tem muita ansiedade pela comparação. Não adianta eu nunca treinei, eu tô começando a treinar, aí eu olho pro Everton, pô, o Everton tem um shape, tem um físico bacana, mas eu tenho que olhar toda essa trajetória dele. Isso. Com certeza. Se eu não vejo toda essa trajetória, essa história de vida, eu vou achar que foi assim. Ele começou hoje e amanhã estava assim. E não é. Então isso acaba desmotivando muito, porque a gente coloca metas muito altas e não vê que tem todo um processo para não frustrar, né? para fazer. Até como a gente estava comentando, quando você vai fazer esse processo de mudança, ele precisa ser de forma gradativa. Constante. Ah, eu tenho o hábito de estar comendo coisas, pizza toda semana ou bebendo refrigerante o tempo todo. Aí quero mudar meu estilo de vida e vou fazer uma mudança brusca. Tá, eu consigo manter às vezes uma semana, duas. Aí vem um estresse, vem uma preocupação, desanda tudo. Porque não foi um processo Esse cara gradativo. parece que me conhece. Do mesmo jeito, é isso mesmo, cara. Olha. Pronto, o Everton passou pra mim uma dieta, né? Mas pra seguir lá, não sei o que, tá? Aí comprei tudo, tá? Aí no primeiro dia tá não sei o que. Aí pronto, aí teve uma preocupação, tá? Foda-se, aí vem uma mulher pede uma pizza, eu arrocho lá. E não é uma fatia só não, viu? Aí também às vezes é interessante entender esse processo, que em determinadas situações você acaba se estressando mais, acaba ficando mais preocupado e descontando a alimentação. Então você tem que ter essa mentalidade para não deixar isso no automático acontecer. Isso. Você já observa que em situações de mais preocupação, de ansiedade, isso tende a acontecer, então é interessante não estar se colocando à prova o tempo todo. Então, eu sei que quando eu estou estressado, se eu for em determinados ambientes, um restaurante, alguma coisa, eu não vou conseguir manter aquela rotina. Não, mas o ambiente é lá em casa mesmo, é nós mesmo. Então, mas aí já tenta... Olha, você lidar com o tal do gordinho. O gordinho, ele inventa tudo. Você tá por fora. Vocês estão falando agora de obesidade, certo? Isso. E há alguns anos aí, um cliente Mas aí, me procurou. até assim, não necessariamente é a questão da obesidade, porque a obesidade ela é uma doença. É uma então, doença. já é uma forma de intervenção diferente. Aham. Tem muito fator psicológico, tem Isso. algumas variáveis biológicas também que acabam mudando essa estrutura. Genética então, também tem, né? Exato. Então, a gente tem que ver, quando se fala em obesidade, a obesidade ela é uma doença. Isso. E a gente Perfeito. está nessa questão, às vezes, de banalizar esse tipo de coisa, não. Porque se é uma doença, precisa ser Ser tratada. tratado como tal. E como ela é uma doença No meu caso, assim, eu não sou um multifatorial, gordinho tão feinho, não, Não. né?
Você tá com índice de gordura alto. Alto. Tá obeso, você Ou posso estar inchado É também, eu vi o diferente. Cariano falar também, que às vezes o cara tá inchado, nem tá... Exatamente. Né? E você tem um nível muito alto de massa. Ó, interessante, até eu vou fazer uma pergunta a você que é interessante. Eu, há alguns anos, teve um rapaz que me procurou e ele, obeso, estava com 140 quilos, ele tinha vergonha de sair na rua. E um grande profissional, na minha humilde opinião, um dos melhores do estado. E ele disse: Everton, eu achei interessante, acompanho você na rede social, você está o dia todo vivendo isso. E eu quero uma pessoa assim para me ajudar. Eu digo: achou a pessoa certa. Vamos fazer um trabalho. E eu fiz uma anamnese e perguntei: como você já emagreceu? Ele disse assim: mas como você fez para emagrecer da primeira vez? Aí ele falou pontos positivos e pontos negativos que poderiam ser corrigidos nessa próxima etapa. Vocês querem mais café, gente? É bom. Aí, moral da história, a gente fez um trabalho, né? Dividimos as tarefas assim, ó, você vai fazer aeróbico nesse dia, vai treinar nesse dia aqui comigo, vai fazer um planejamento alimentar, vamos reeducar você a se alimentar saudável. E o cara baixou quase 30 quilos em 4 meses de trabalho. Eu tenho até o resultado dele no Instagram. A galera me siga aí, Everton Nobre Personal, tem um EW no começo, tem um resultado dele. E foi um resultado incrível. E o cara acabou aquela questão de não sair. O cara, a autoestima dele tava... Porque aí tem Cara, a tem questão isso. da autoimagem, né? Aham. Você às vezes está numa situação ou de sobrepeso ou de obesidade, às vezes até muito magro, e tem essa preocupação de que os outros vão pensar, vão avaliar, então você acaba ficando mais recluso. Só que isso acaba alimentando esse problema, porque aí você fica aquela preocupação, acaba descontando mais na comida, comendo mais, e acaba piorando aquela situação. Porque nós somos humanos, e humanos eles são sociáveis. A gente não foi moldado durante esse processo de evolução para ficar isolado. Então, quando a gente está isolado, a gente vai piorar alguma coisa. Ou comer demais, ou em algumas situações acaba comendo pouco, triste, e acaba diminuindo o peso, acaba gerando outros problemas. Isso. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. E até quando se fala da obesidade, ela é uma doença multifatorial. Ela não vai ter uma causa específica para todo mundo. Então, por isso você precisa fazer uma boa anamnese para fazer essa avaliação. Às vezes são problemas relacionados ao cérebro, problemas mentais, alguns transtornos, problemas metabólicos, problemas genéticos. Então, precisa ter todo esse cuidado. E até estilo de vida. Estilo de vida. Então, precisa ter essa compreensão mais aprofundada. Então, não é só olhar assim para a pessoa, ela é obesa, ela tem esse problema. Não, a gente precisa entender. Uhum. Aí, dentro da saúde mental, dos transtornos como um todo, a gente tem muito essa compreensão. Por quê? O que diferencia uma doença de um transtorno? Uma doença, normalmente, ela tem uma causa específica. Você consegue pegar um resfriado, você consegue entender, o causador desse resfriado é um vírus ou uma bactéria que vai causar algum problema. Então, você consegue ver aquilo ali e já sabe como tratar. Uhum. Um transtorno mental, não. Todo transtorno mental ele é multifatorial. Então, digamos, nós 3 aqui podemos ter um transtorno de ansiedade. Mas para cada um pode ter começado de uma forma diferente. Então, para mim, eu posso sentir ansiedade quando eu estou falando ao público. Ele pode sentir ansiedade em determinados contextos, determinadas situações, ou tem um medo, fobia de alguma coisa. Aí já é um processo ansioso. A mulher briga com o cara. Exato. Então, cada situação, cada pessoa vai ter uma forma diferente que vai desenvolver aquilo dali. Certo. Então, por mais que pegue todo mundo aí que tem ansiedade, você não vai ter como tratar todo mundo da mesma forma. Porque aí a causa é diferente. Ô Douglas, você falando aí de ansiedade, até é uma curiosidade, porque chegou uma cliente, e assim, eu estudei muito pouco, né? Só para ter uma noção ali mesmo. E ela disse, eu tive uma crise de ansiedade, fui no médico, fiz um exame, ele disse, você não tem nada. E ela pensando que estava tendo um infarto. E eu queria saber o porquê. Aí eu disse, eu acho que você teve aquela síndrome do pânico, tal. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera entender o porquê disso, por que acontece esse contexto aí. Aí disso a gente pode até trazer a situação do filme. No filme ele tem 2 emoções, ele tem a ansiedade e tem o medo. Até nesse filme 2 você vê que o medo e a ansiedade ela tem uma certa relação. O medo tem uma admiração pela ansiedade. Porque, na verdade, o processo de medo e de ansiedade, fisiologicamente, eles são muito semelhantes. Só que o medo, ele acontece diante de alguma coisa, digamos, palpável.
eu tô sentindo que alguém tá querendo arrombar a porta, então tem aquela sensação de medo. Tem ancestral também. É algo que realmente está acontecendo. Já a ansiedade não, são possibilidades, são hipóteses, são coisas futuras. Isso. Então, às vezes eu fico com aquela preocupação do que as pessoas vão pensar. Ou, eu tenho medo de cachorro. O que vai acontecer se eu me aproximar de um cachorro? É sempre a questão do e se. Sim. Então, a ansiedade ela tem muito essa situação. Então, aí como são semelhantes, as reações fisiológicas vão ser muito parecidas. No medo, como é uma estratégia de sobrevivência, então, por exemplo, se eu vou ser atacado por um animal, a reação fisiológica do corpo é tirar mais o sangue das extremidades, porque se eu sofrer um ferimento, eu não vou ter um sangramento. Mas aí, na ansiedade, que não tem esse animal, não tem esse perigo, eu vou ter a mesma reação. Então, você costuma ficar pálido, às vezes Exato, suar bastante, porque também é uma estratégia de preparação do organismo. Se acontecer alguma coisa, ele precisar fugir, correr. Então, aumenta o batimento cardíaco, aumenta um pouquinho da pressão para que, se acontecer isso, ele já está preparado para correr. Então, mas não está acontecendo nada. Aí eu começo a sentir um formigamento, quando vou olhar eu estou pálido, o coração acelera. Ô Douglas, interessante, você me lembrou agora do meu irmão. O cara chegou no meu irmão e disse, isso é um assalto. Na hora que ele disse, é um assalto, que foi pegar na arma, meu irmão já estava em casa da carreira que ele deu. Exatamente. Eu digo, meu amigo, era o flash. Quando o cara saiu uma foi pegar na arma, ele já tinha corrido tanto que o cara sumiu. Isso é uma reação de medo. Rapaz, aconteceu comigo quando saí da academia. Moro vizinho à academia aqui, né? Aí vi um cabal com moto. Quando eu dobrei a esquina, que já é escuro ali, perto da igreja, dobrei a esquina, vi um cabal de moto em minha direção, já parando. Eu já tava entregando o celular. Disse, não, pô, sou vigia, tava. Mas ó, o coração, ó. Exatamente. Você é doido. Obrigado. Mas Douglas, Obrigado. tem um tratamento para ansiedade ou uma técnica que, quando vinha a ansiedade, a minha ansiedade causa compulsão alimentar à noite. Pronto, tá? Tipo, a academia, aí chega em casa, ontem eu comi 2 pratos de macarrão. Aí isso ou é compulsão alimentar, ou é ansiedade, ou o que é isso aí? A gente pode fazer uma avaliação disso daí. Faça. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa para todo mundo, mas quando a gente faz a compreensão a partir da neurociência de como é esse funcionamento, se você observar, esses episódios de comer de forma mais descontrolada tendem a acontecer à noite. Por que à noite? Normalmente, durante o dia, a gente... Principalmente, voltando aqui um ponto. Importante porque acontece mais à noite. Está muito relacionado ao sono. O processo de sono, ele faz uma reorganização, uma limpeza no cérebro. E todo dia precisa ter isso. Porque durante o dia, o nosso cérebro está trabalhando, está ali ativo, ele vai produzindo uma coisa chamada adenosina, que seria restícios. Uhum. Seria aquela sobra do que está funcionando. Então, ao longo do dia, ele vai se acumulando. Então, quando chega à noite, a gente está cansado, tem muita adenosina ali no cérebro, a gente não está com aquela capacidade muito de fazer uma boa avaliação. Então, se a gente está estressado alguma coisa, o que vier na frente, ou uma comida que seja hiperpalatável, que são comidas mais calóricas, a gente acaba indo por esse caminho. Então, acaba acontecendo mais na noite por conta disso, porque a gente já está cansado. De dia eu consigo me controlar. Exato. Amanhã eu como um ovo, meio-dia, batata com proteína, mais à noite. No jantar ainda eu me controlo, mas quando eu chego... Que aí, quando você parece como se fosse acorda, relaxamento, o teu entendeu? cérebro... Parece que você relaxou ali, pronto. Exato. Aí na cabeça é só comida. O cérebro, ele tá limpo, ele tá funcionando bem, tá com toda a disposição. Tem um zíperzinho não pra botar na boca. Mas é interessante... Mas aí você precisa ter algumas outras estratégias. Tanto Certo. tem uma alimentação equilibrada durante o dia, porque vai gerando mais saciedade, porque aí se você passou um intervalo maior sem se alimentar, então numa situação de estresse você tende a comer dobrado. Só que você não vai comer de uma forma equilibrada, vai ver o que tem ali na frente. Exagerado. E como o nosso corpo ele tem um período para você trazer aquela sensação de saciedade, se a gente não respeita esse período, a gente fica comendo. Então, por exemplo, você faz uma refeição, espera ali uma média de 10 a 12 minutos, sem comer mais nada. Você vê se não vai vir aquela, finalmente, saciedade. Mas se a gente não dá esse intervalo, a gente vai ficar comendo. Quando vem a saciedade, já está... Você sabe o que eu tô falando. Aí, desse tratamento, assim, é uma questão minha de me segurar mesmo, professor, ou tem uma questão psicológica? Pronto, nesse aspecto precisa muito se avaliar, porque assim,
como a gente falou, que a ansiedade ela acontece diferente para cada pessoa, a gente tem que entender um pouco mais do teu contexto, da tua realidade, ver quais situações são os gatilhos disso, para a gente começar a intervir nisso. Começa hábito, né? Exato. Todinha, né? Porque assim, não tem como a gente olhar só o sintoma. O sintoma, digamos, ele é uma fumaça. O problema não é a fumaça, é o fogo que está ali em algum canto. Isso. Então a gente precisa pegar esse sintoma e ir na raiz do problema, para a gente conseguir sanar. Então, às vezes, uma rotina que está mais corrida, mais desajustada. Então, a gente precisa organizar a rotina e a consequência vai ser ter esse controle à noite na questão da alimentação. Então, por isso que precisa entender muito como é que funciona isso, quais são os teus gatilhos para a gente conseguir elaborar a melhor estratégia. Entendi. Mas aí, para a ansiedade, algumas situações que ajudam, tá mais tranquilo ali, você está sentindo muita ansiedade, entender que já vai descontar na comida, então tentar buscar ali uma alimentação mais equilibrada para realmente saciar e não ser só para fazer aquela compensação. O gordinho tem sempre uma desculpa, né? Eu malhei, pronto, agora eu vou comer. Mas, para falar a verdade, não é bem desculpa. É mais a questão, assim, que nem o Douglas falou, tem que ser avaliada. E até outra coisa, quando você começa a fazer uma atividade física, consequentemente você vai começar a queimar mais energia, teu corpo vai pedir mais alimento. Então, se você não tivesse uma alimentação equilibrada, você vai descontar em quê? Em outras coisas. Em alimentos que não são tão saudáveis. Então, na bebida também. Exato. Nesse processo de alimentação, de atividade física, acaba comendo mais. Mas se você não tiver esse equilíbrio, você vai comer mais pizza, mais hambúrguer, mais uma macarronada. Essa mudança sua foi devido a quê? Dessa foto que você postou. Como é que você chegou nessa... Agora eu vou mudar. Dê um exemplo aí pra nós, como é que foi você... Boa pergunta. No meu caso, foi estranho. Eu não tava ali... Como você se é assim, casado, solteiro pra arrumar uma namorada. Mas na época, não sei, a chave girou assim e digo, vou começar a fazer diferente. Não foi fácil. No começo, eu vi alguns profissionais que me ajudaram a fazer uma inserção. Não fui direto para academia. Comecei a fazer umas atividades físicas ao ar livre, mais de corrida, caminhada, e fui fazendo essa movimentação para depois chegar na academia. Mas até quando eu cheguei na academia, eu ia naquela... Mais um fazendo o que aqui? Fazendo o que aqui? Negócio quando eu olhava o cronograma de treino, poxa, tudo isso, aí ficava fazendo pela metade. Aos poucos eu fui gostando, não foi da noite pro dia, foi um processo. Então, quando eu comecei a ver resultados, aí isso já motivou um pouco a fazer a manutenção. Qual a tua idade? Hoje eu tenho 33 anos. Novo demais. Naquela foto, professor? fiz 30, sexta-feira passada. Novo demais. E observe que naquela foto o Douglas aparentava ter mais de 40. Exato. Para você ver a importância de você se cuidar. Exatamente. De você cuidar do corpo, cuidar da mente. E falando sobre a alimentação, como você disse que chega à noite, eu acho interessante, eu até postei um vídeo. Tem alimentos que você vai consumir em maior quantidade e que tem menos calorias. Eu posto vídeos sobre isso. Eu vou até postar um super interessante. Uma quantidade que você vai consumir, um exemplo, do McDonald's, de um hambúrguer, batatinha e a Coca ali. E isso transformando em alimentos saudáveis. Arroz, carne. E a quantidade que você vai poder consumir de comida é muito... Tipo, você fica impressionado. Então, o que acontece muito com a maioria? Antes a gente estava conversando sobre isso. E até interessante. Uma realidade que às vezes eu não... Nutricionista e vocês acabam vendo muito essa realidade. Eu como pouco e engordo. Mas aí o pouco é o quê? Às vezes pega 3, 4 jujuba dessa. Biscoito recheado. A equivalência calórica para uma alimentação é muito grande. Perfeito. Então, olha só a questão da quantidade, mas não olha a questão de nutrientes. Exatamente. Então, até essa percepção a gente precisa trabalhar para que as pessoas vão fazendo essa reeducação. E até no emagrecimento, você pode encaixar pão, bolo, tudo. Existe a dieta chamada dieta flexível. Agora, para que isso aconteça, você tem que estar com ela calculada. Isso. Estratégias e quantidades. É interessante, eu digo meus alunos, coma doce diariamente. Oxe, esse profissional de educação física manda o pessoal comer doce diariamente? Sim. Porque é melhor eles comerem uma pequena quantidade diariamente, saciar o psicológico, do que deixar eles à vontade e eles acabar tendo compulsões alimentares. Esse comer doce diariamente não é uma fatia de bolo, não é um litro de sorvete. Uma pizza doce. Pode acontecer, algo mais sim. equilibrado. Pode acontecer, sim. Mas aí, dentro de um planejamento bem elaborado, e quando o que é interessante, o que falta para a maioria? Você explicar o porquê das coisas. Imagine, eu sou nutricionista, você vai para mim, por que eu tenho que comer batata doce?
Eu não expliquei a você, então para você tanto faz. Exato. Por que eu tenho que comer essa quantidade de frango? Então é o que eu explico ao cliente. Você tem que comer nutrientes para fazer com que seu corpo use a gordura como fonte de energia e você ganhe músculo. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma noção que certos alimentos são calorias vazias. Por exemplo, essa jujuba. Não é que você não pode comer, você pode. Agora tudo vai depender do quê? Da quantidade. Mas como o Douglas falou, é interessante porque às vezes você come pouco e engorda. Por que come pouco? Porque está comendo alimentos muito calóricos, com muita gordura. 1 grama de gordura é 9 calorias. Carboidrato e proteína são apenas 4 calorias. Então, consequentemente, você tem que avaliar esse contexto. Pizza tem muita gordura e muito carboidrato refinado. E isso acaba aumentando o índice de gordura no seu corpo. E você não vai ter aquele ganho de músculo se você não bater os macronutrientes. Aí, para a galera entender o que é macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E você tem que bater isso na alimentação saudável. Às vezes você está treinando pesado, descansando bem, mas está errando na dieta. Everton, eu treino bem, não tenho tanto resultado, eu durmo bem. Vamos avaliar. Aí vem o que o Douglas falou. Vamos olhar onde está aqui o fogo, né? Aí está só a fumaça, vamos olhar. Exato. Alimentação. Você come o que de manhã? Everton, de manhã eu como 4 pães francês. Aí eu digo, com o quê? Com manteiga. Vamos lá, gordura, carboidrato. Cadê a proteína? Nada. Everton, posso comer pão francês? Pode. Por que não? Posso comer tapioca? Pode. Por que não? É só colocar a proteína. Interessante que se você botar uma boa quantidade de proteína, até o carboidrato de índice glicêmico baixo, de índice glicêmico alto, corrigindo, ele baixa. Porque a proteína e a gordura faz com que o alimento seja, vamos dizer assim, absorvido com um pouco mais de lentidão. Por esse motivo, você falou antes de dormir, é bom antes desses horários você começar a consumir alimentos que saciem mais a fome. Porque você come pizza é interessante. Inclusive, até aumentar a ingestão de água, né? Porque a ingestão de água Isso, traz também a água, saciedade, um é. equilíbrio. Às vezes a gente está sentindo sede, mas interpreta Esse bicho como botou fome. pra tomar 5 litros de água. Bicho, é uma mijadeira da fera. Tem que andar com um vaso na cabeça. Porque você engana seu Eu vou pra psicológico. Maceió e volto sem mijar. Eu tava indo pra Maribonda, eu parei umas 3 vezes no caminho, rapaz. Porque é interessante, porque você com a barriga vazia, consequentemente, você tende a comer mais. Eu agora vou falar do projeto 30 dias que eu fiz no meu próprio corpo. Tem um vídeo lá no Instagram. Indico a galera acompanhar esse vídeo. É interessantíssimo esse vídeo aí do meu projeto. Eu decidi competir, mas só tinha 30 dias. E vou ser bem sincero com a galera. Não tomei nenhum estimulante, não tomei nenhuma droga para secar. O que eu fiz? Everton, fez uso de testosterona? Fiz. Com a dosagem bem baixinha, deixando o meu limite ali no limite fisiológico, né? E modifiquei a dieta e os aeróbicos. Comprei uma bicicleta ergométrica e sempre que eu tinha tempo eu fazia. Moral da história. Fome batia demais. E detalhe, na primeira semana eu não zerei carboidrato. Porque eu sabia que eu vinha comendo muito carboidrato. Se eu zerasse de vez, meu corpo ia entrar em um processo de emergência e não ia baixar a gordura. E responder de forma negativa, né? Isso. Aí eu fui baixando aos poucos os carboidratos. E a maioria avalia muito pelo adipômetro, bioimpedância. Eu não. Eu avaliava o espelho. Como meu corpo está respondendo. E olhava os detalhes. Por isso que na consultoria esportiva eu digo pessoal, mande vídeos de como o físico está respondendo. Mande feedbacks. Nesse contexto, aí eu comecei e eu fiz estratégia diferente. Porque eu pensei assim, a bandeja de ovos aumentou demais, né? Aí se eu fosse consumir 30 claras por dia, ia ser uma bandeja. Então, consequentemente, além de não ser tão saboroso, ia ficar, vamos dizer, bem mais cara a dieta. Aí o que é que eu fiz? E muito pouca proteína. Comecei com frango e utilizando 4 ovos por dia, consumindo 4 ovos por dia. E acrescentei o filé de tilápia, né? Aí eu consumi filé de tilápia o dia inteiro e fui baixando os carboidratos. Resumindo a história, eu baixei quase 10 quilos em apenas 30 dias. E 10 quilos para quem já estava num condicionamento bom, não é para Bom, quem estava começando e caía assim mais que difícil. nem eu era de boa. E competi e fiquei entre os melhores do campeonato, né? E até um detalhe, eu que estava acompanhando ele nesse processo de 30 dias, ele aumentou consideravelmente a rotina de treino, mas aí tem um detalhe que ajudava bastante nisso, era o sono. Nós temos os adultos, eles precisam de uma média de 7 a 9 horas de sono por noite, isso de forma regular.
Adolescentes e idosos têm um horário diferente, precisa de uma quantidade maior. Mas aí uma preocupação que ele estava tendo era de dormir de forma adequada. Porque como ele aumentou a rotina de treino, se ele não tivesse com esse descanso, essa recuperação, ele ia sofrer muito mais. Poderia até sofrer alguma lesão que iria impossibilitar. Então, para ele conseguir ajustar essa rotina de treino, ajustar essa dieta, o sono foi fundamental para isso. E essa dica eu peguei com o Douglas, galera. Essa dica do sono. Ele falava muito sobre isso. Eu disse, eu vou melhorar. E realmente eu melhorei. Eu dormia 8 horas, né? E consegui descansar mais, treinar mais, fazer mais cardio. E interessante, a galera disse, como tu tinha tanto tempo para cardio? Eu não tinha, galera. É interessante, eu fazia HIIT. O que é HIIT? E a bicicleta também, à noite, quando eu chegava. E quando eu tinha um tempinho à tarde. O que é o HIIT? Era um descanso ativo, né? Tem 15 minutos de descanso para descansar fazendo bicicleta. Treinamento intervalado de alta intensidade. Eu corria 30 segundos na esteira e descansava 30. Mas fazia isso em 5 a 7 minutos. Então, a galera diz, eu não tenho tempo de fazer aeróbico. Será que o seu planejamento está de acordo com o seu dia a dia, com sua rotina? Porque um bom profissional, ele avalia isso. Se meu cliente, ele não tem tempo, então eu vou colocar o HIIT. 5 minutos ele fez o aeróbico. E o HIIT vai deixar ele com um metabolismo bem mais acelerado durante o dia. E foi uma das estratégias que eu utilizei no meu próprio corpo. E funciona. Tem um vídeo lá, a galera acompanha, olha o resultado, que foi incrível mesmo, né? Foi um desafio físico e mental. E detalhe, eu disse, se eu vencer esse desafio, não é qualquer coisa que derruba a pessoa, não. Eu vou ter a estudar melhor, vou ter a me dedicar a ler mais, entendeu? Então, isso tudo me fortaleceu. Eu vou ter a fazer mais aeróbicos e cuidar mais de mim. E outra, valorizar coisas que às vezes você deixa passar. Eu vou dar um exemplo do que você falou, o cuscuz. O cuscuz, eu passei tanto tempo sem comer cuscuz, né, nesse processo, por conta... por que você não comeu cuscuz? Porque como eu estava baixando as calorias, eu colocava alimentos com mais quantidade de comidas. Por exemplo, batata inglesa, o mamão, que tinha pouco carboidrato, e eu colocava proteína. Então, o cuscuz, como tem mais carboidrato, eu evitava. E nesse contexto eu consegui bater a meta. E é de suma importância você corrigir o sono, alimentação e treinar de acordo com o seu objetivo. Por esse motivo, volto a repetir, a gente vai ter um desafio, Douglas, para ele. E eu até convido o Douglas a participar, se ele tiver interesse, no desafio com ele. A gente vai fazer um desafio aí de 120 dias para ele colocar uma estética bacana. Se ele aceitar, se prepare. Igual aquela música, se prepare. Desafio aceito, muito, hein? Já está aceito e vamos gravar e filmar e a galera vai acompanhar, viu? Perfeito. Você não tem compromisso agora só com... compromisso comigo, com todo mundo. O Douglas não, agora é com a galera. Vai acompanhar, viu? A transformação, será? Aí um ponto também já para Deixa esse processo falar, organizar o sono. É tanto assunto bom e tanto conteúdo bom, gente, que o tempo passa rapidinho, né? E aqui verdade, curtir o tempo, mas a gente pode marcar outro episódio pra gente estar aprofundando mais essa questão. Eu tenho certeza que é um conteúdo que a galera vai acompanhar demais. E vai ter que ter outros episódios para mostrar o seu processo de evolução nesse período. Com certeza, com certeza. Não, a gente vai botar vídeo no canal aqui, a gente lá na academia treinando. Perfeito. E eu mostrando as fotos lá. Se prepara. Alô, uma coisa boa, eu vou dizer a você, a batata doce com ovo, eu sou viciado. Agora, o problema é que eu tô comendo a panela todo dia. Pessoal, terminando aqui, o papo é tão bom, né, rapaz? Aí eu sempre peço, viu, Everton, que os convidados passem uma mensagem pra galera rapidinho pra gente finalizar e falar também das suas redes sociais, o pessoal seguir também. Dogão, também do mesmo jeito, a câmera aqui é de vocês. Não é isso, Murilo? Passa aí a mensagem do depois eu passo. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar muito, que sempre quando a gente está nesse processo de querer mudar nossos hábitos, de querer fazer alguma coisa diferente, a gente sempre quer estar ali com tudo pronto, preparar tudo. Se eu quero começar a correr, eu preciso ter aquele tênis, preciso ter aquela roupa. Mas aí uma coisa que eu te digo é, comece. Comece com o que você tem. Comece de onde você está. Porque se você não der esse pontapé inicial, você não começar a dar esse primeiro passo, nunca vai ser o suficiente, porque você sempre vai estar buscando alguma justificativa, alguma desculpa. E nunca espere para segunda-feira. Comece naquele momento. Hoje é sexta-feira, eu espero para segunda. Não, comece hoje que você está motivado. Pode ser que na segunda já não esteja motivado. Então, apenas comece. Que a gente só tem o hoje, né? Exatamente. E para quem gostou aqui do bate-papo, sempre estou postando alguns vídeos, estou postando alguns conteúdos no Instagram. Então, pode me seguir lá. Psicólogo Douglas Julião. E até para contratar também um psicólogo. Exato. Né? Pode entrar em contato, lá vai ter os canais. Psicólogo Douglas. Isso. Douglas. Só o Instagram você tem.
o Instagram e tô lançando também um site, é douglasjulião.com. Ah, legal. Muito bem, porque eu quero encabeçar o digital aqui, rapaz, em Arapiraca. Transformar a questão da academia física, Douglas. Everton. Pra botar a gente jogar no digital, cara. Perfeito. Entendeu? Você É tá de importante. parabéns lá no Seu Instagram, conteúdo. dando conteúdo, não sei o quê. Entendeu? E aqui a gente tá estimulando, quer queira, quer não, a galera tá no digital, entendeu? E Exato. você é um profissional top de linha, muitas vezes o cara não conhece, porque você não tá no digital. Exatamente. Verdade. Eu peguei vários métodos renomados aqui, o cara tem uma dificuldade, uma trava e tá no digital. E às Oxi. vezes você tá no digital não necessariamente quer dizer que você precisa estar aparecendo. Não, cara, mas um conteúdo que você tem que transbordar, pô. Tem que passar o a Everton aí informação. também. Vai lá, grande Everton, manda sua mensagem aí, meu irmão. Meu nobre, olha, nobre, horário nobre, tudo nobre hoje aqui. Tá É em família, né? É, o podcast da nobreza, sangue azul. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao Daniel pelo convite, né? Em segundo plano, eu falo uma frase de Cortella, que ele fala assim: faça o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, o que eu digo a vocês: não espere o momento perfeito, apenas comece, como o Douglas pontuou, e detalhe, organização. Deixe sua alimentação pronta com antecedência, organize aquele horário só para treinar, evite estar mexendo no celular na hora do treino, organize a sua rotina, os horários de comer, o horário de dormir, porque lembre-se, o resultado ele vem com um conjunto de fatores e é de suma importância você ter profissionais acompanhando. E deixo um convite para você que quer mudar sua saúde, quer mudar sua estética, venha para o time Everton Nobre, @EW Everton Nobre Personal lá, venha fazer parte do time, a galera tem resultado, tanto físico como mental, né? E deixa esse convite para você que quer mudar sua saúde, sua estética e evitar lesões. E logo, logo vai ter novidades por aí. E, novamente, obrigado, Daniel, pela oportunidade. Você é um cara sensacional. Eu que agradeço a vinda de vocês, cara. E vamos lá, né, pro desafio. Na próxima a gente tirar foto assim, hein? Quem sabe, hein, Vitor? E por que não, né? Exatamente. Então, pessoal, agradecer também a vocês, a audiência aí. Segue lá também a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, no YouTube. Vai lá e se inscreve lá, pessoal. Deixa o like, deixa o like, porque vem conteúdo muito top pra todo mundo. E no mais, que Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu, irmão. Obrigado. Tchau, tchau.